tarde, Diogo. Gonçalo também. Olá. Olá para todos. Estão bem dispostos? Sim. Hoje vamos fazer uma aula diferente. Vamos resolver o exercício da última aula, o exercício 64, a linha B, se não estou enganado, não é? 64B. Que nós fizemos na última aula. Eu acho que fizemos o A, professor. Ou foi o B? Ok. Então é mesmo isso, é o A. Foi o sim. A. Foi o A. É o A. Sim. É o A. Vamos resolver o A usando o MATLAB. Portanto, vamos fazer o exercício de novo, completamente usando o MATLAB, que é para vocês poderem sentir-se mais à vontade para tentar resolver todos os problemas que estamos nesta fase a tentar resolver, à mão, usando o MATLAB. Pronto, hoje vamos fazer diferente. Vai ser uma aula mista. É com algum ficheiro pré-preparado? Não. É uma aula TP, vamos começar de raiz. Okay. Portanto, eu vou abrir o MATLAB e vou projetar o fecheiro e vocês vão acompanhando e depois no final da aula tem o fecheiro. Então, professor, para já podemos pousar os papéis, é isso? Exatamente. Neste momento vamos começar por resolver um exercício de MATLAB, um exercício que fizemos na última semana toda à mão, nos demorou algum tempo, vamos resolvê-lo completamente usando o MATLAB. Então, ligando o MATLAB, vamos acompanhar no tutor? E eu julgo que vocês conseguem acompanhar escrevendo tudo. Ok. Claro que depois vai ser o 64 a linha A, que é aquele que nós fizemos na última aula à mão. Olha, queria-vos também dizer que eu nas aulas teóricas, nas próximas aulas teóricas, vou resolver, grão a grão, vou resolver o teste. Ou seja, na aula teórica de sexta-feira vou resolver uma, duas perguntas. Depois na outra, uma, duas perguntas. E chego ao fim e tenho o teste todo resolvido. Está bem? Pronto. Ok. Já estão preparados com o MATLAB aberto? Uhum. Ok, bom. Então, se quiserem abrir as fichas para recordar qual é o exercício 64, a linha A, era um exercício de extremos, que nós fizemos toda à mão. E estes todos que vocês andam a resolver, resolvem-se bem também com o MATLAB. Vamos aprender. No fundo, vocês já sabem fazer isto. Por todas as ferramentas que eu vou usar, vocês já as têm. A única diferença é como juntar isto e dar um sentido a tudo o que vocês já sabem. Preparados? Bom, então eu vou abrir um live script e vou começar. Vou desligar a minha câmera e vou compartilhar com vocês o live script. Aqui está. Está bem? Vou aqui pôr um título. Vou dizer que vamos resolver um exercício de extremos em conjuntos abertos e que vamos resolver o exercício 64A que fizemos, que foi resolvido na última aula. Estes comentários vocês não precisam de escrever, já sabem que na versão final isto aparece. Preparados? Então lá, vou começar por definir a função. Ctrl R, vou pôr aqui um comentário, a primeira coisa que eu vou definir é a função. E a minha função é uma função simbólica, já sabem como é que definimos, não é? Fazendo o sims f do xy, vou criar uma função de duas variáveis, não é? E a seguir vou-lhe atribuir a expressão. Tenho que pôr um escape, senão ele... E a expressão é 2x ao cubo, portanto 2 vezes x ao cubo, mais o x vezes o y ao quadrado, menos o 2 vezes o x vezes o y, menos 2 vezes o x. Bem, vamos executar para ver se tudo está a correr bem.
se não nos enganarmos em nada. Pronto, e aqui temos a nossa função do exercício 64. Está bem até aqui? Sim. Ok, nós começamos assim à mão. Agora vamos para os pontos críticos. Vamos determinar os pontos críticos. E para calcular os pontos críticos, nós só precisamos das derivadas parciais. Vamos lá calcular as derivadas parciais. Eu julgo que vocês sabem fazer. Se vocês estiverem a comparar com o exercício que resolvemos à mão, estamos a seguir as mesmas etapas. Portanto, vamos lá calcular a derivada em ordem a x. Já sabem que é assim. Vou calcular também já a derivada em ordem a y, que também é assim. Mas vamos atribuir-lhe já um nome. Vamos chamar esta f de x. Vocês recordam-se que na última aula de laboratório verificámos que isto eram funções simbólicas, os resultados. Portanto, podemos usá-las daí para a frente. Vamos ver. Vem aqui do lado direito, que são funções simbólicas. Portanto, podemos calcular o seu valor num ponto. Pronto, e agora os pontos críticos eram os pontos que resultavam de um sistema. Não sei se vocês se lembram. De um sistema. E para isso precisamos do solve. Ora bem, eu vou organizar as coisas desta maneira. Primeiro vou definir as equações do sistema. Equações. Se vocês ponham aqui um S. Equações. Ou assim o U, se vocês quiserem. Fica melhor assim, equações. Equações são duas equações. Vamos defini-las num vetor. A primeira é o f de x igual a zero. Não se esqueçam que o igual nas equações tem que ser com dois sinais de igual. E depois pomos uma vírgula e depois escrevemos a outra equação. Bom, vamos ver se tudo correu bem. Vamos ver que tudo corre bem. Portanto, criamos as equações, que são duas. Estão ali, na forma de vetor. Ele já derivou, não é? Como já tínhamos, e temos ali as equações. Ora bem, o que é que eu vos queria dizer? Vocês já sabem que... já vos vou dizer isso a seguir. Já vos vou dizer isso. Então, a seguir, vamos definir as variáveis. Variáveis. Variáveis são duas. Vamos organizá-las também por ordem. X, vírgula y. Se quiserem pôr aqui um espaço, temos as variáveis. E agora vamos resolver o sistema. Okay. E isso é feito usando o comando solve, como nós já fizemos há uns tempos atrás. Solve. E agora dizemos que vamos resolver as equações em relação às variáveis. Portanto, é só isto. E executamos. Olha, eu vou fazer uma coisa que espero não vos atrapalhar. Eu nas minhas soluções tenho aqui um M e para depois não me baralhar na versão que vou publicar, vou aqui colocar equações, um N, e então aqui em baixo, equações, um N. Só fiz uma correção no nome. Sim. O professor tem um X nas variáveis da segunda linha. Sim. X não levares... Variáveis é com um S. Desculpem, eu enganei-me aqui, queria pôr um S. Ali está, eu escrevi bem, mas distraí-me ali em cima e não pus. Aqui então, o Ruben tinha razão. Pronto, então vamos fazer devagarinho. Aqui acrescentei um N, corrigi lá em baixo, e aqui tinha um lápis, tinha um S. Vamos executar. E ele não nos diz nada, apenas diz que temos um sistema. Ok. Se vocês forem ver o help, ele ensina-vos a recuperarem os resultados. Então, para recuperar os resultados, temos que acrescentar o vetor das soluções. E agora vamos pôr que nos sai, em primeiro lugar, a solução do x e depois, em segundo lugar, a solução do y. E se nós executarmos, vão ver que as coisas já parecem mais engraçadas. Estão aqui. Portanto, aqui aparece-nos o resultado que ele calculou para a variável x e aqui aparece-nos o resultado que ele calculou para a variável y. Então apareceu o contrário. Talvez porque tu tenhas definido as variáveis ao contrário aqui. Não estão alguns valores trocados. Então talvez tenhas colocado aqui y e aqui x. Não.
Por exemplo, para o X, os resultados são iguais, mas só que estão em sítios diferentes. Sim, organizados em termos, Sim, mas o sim. que interessa é que batam certo. Ok. 0, 1 menos raiz de 3, menos raiz de 2, 1. Pronto, o que interessa é que batam por linhas. Pronto, agora vou-vos dizer uma coisa. Vamos copiar isto e vocês vão ver que se copiarmos isto e apenas pedirmos isto, depois de estarem calculados, os resultados ficam mais bonitos, porque ficam apresentados. Porque, como vocês podem ver aqui, ficam apresentados os pontos. E aí já não há dúvida. Estão a ver? Ele põe esta abscissa e esta ordenada. Esta abscissa e esta ordenada. E faz isso igual. Perceberam o que é que eu fiz? Sim, sim. Portanto, resolver o sistema, esta é a estrutura para resolver o sistema. Portanto, não basta pôr o comando solve, depois temos que gravar as soluções. Assim. Vamos pôr um ponto e vírgula neste, para não vermos o resultado. E, desculpem que vai dar erro, que eu comi-lhe o parêntese, por um ponto e vírgula no final. E aqui está, ele não apresenta os resultados do x nem os resultados do y, só apresenta os resultados dos pontos completos. Professor, peço Também, desculpa. Também não sim, me está a dar esses resultados. A mim dá-me raiz de 2 vezes raiz de 6 sobre 6, raiz de 2 é porque te vezes... enganaste aqui ao escrever a função, de certeza. Em algum sítio te enganaste. Não, porque as derivadas parciais também me dão com o senhor e tudo. E está bem. Pois então, Vou fazer isto tudo. não sei muito bem onde é que tu tens o teu lápis. Será que tu calculaste? Tens as derivadas parciais iguais? Sim, sim, eu tenho derivadas E parciais iguais. tens aqui as duas iguais, também escritas? Eu tinha, mas agora vou fazer novamente para confirmar essa parte. Pronto, olha, eu vou acrescentar aqui um ponto e vírgula nas variáveis também. E aqui nas funções também. Nas equações. Está bem até aqui? Sim. Agora, vou comentar duas coisas sobre este sistema. Primeira coisa, as equações, vocês já sabem, quando o resultado é igual a zero, nós não precisamos de escrever mesmo igual a zero. Portanto, se vocês aqui tivessem tirado isto e tivessem tirado isto, ele assume que o que tem escrito é igual a zero, querem ver, e calcula sem dificuldade os mesmos resultados, porque assume quando nós escrevemos que é igual a zero. Já vos tinha dito isso lá atrás. Já deu, Jorge? Já deu. Devia ser Ok. qualquer problema. Obrigado, Ok. professor. Pronto, perceberam a observação agora do igual a zero? Sim. Depois, outra coisa muito importante, olhem aqui. Se vocês trocarem aqui a ordem das variáveis, reparem aqui, se eu puser aqui y em x, ele vai trocar estes números. Portanto, reparem, ouçam uma coisa, vejam lá. Ele troca estes números de posição. Então, olhem lá, o que é que está mal? Vocês têm que se recordar, reparem aqui, eu pus o x primeiro e o y primeiro e o y segundo. Por isso é que eu pus aqui que a solução de x sai em primeiro lugar. Perceberam? Porque tem a ver com a ordem que eu coloquei na parte de cima. A ordem das variáveis é que importa na forma como os resultados são apresentados. Perceberam a troca que houve aqui? E isto está mal, porque já não é a solução em ordem a x, é a solução em ordem a y. Por isso é que a ordem das variáveis, vou aqui pôr um comentário, a ordem das variáveis influencia, tenho que pôr um comentário, não é? É diferente. A ordem das variáveis é importante. Está bem? Sim. Pronto, então agora já corrigi x, y e temos aqui os pontos críticos. Então imaginem que vocês estavam a resolver este exercício à mão, diziam que existem 4 pontos críticos. Pronto, e tem aqui o vosso primeiro comentário. Existem 4 pontos críticos. E se vocês confirmarem, foram os resultados que vos deram à mão, que nós fizemos à mão. Está bem até aqui?
100%. Portanto, todos os exercícios que vocês têm resolvido à mão, podem resolvê-los aqui para confirmar os resultados. Pronto, agora vamos classificar os pontos críticos. Vamos continuar, então. Este é só de abertos, é de extremos abertos. Sim, sim. Ok. Mas podemos resolver um qualquer. Hoje não vamos resolver, mas depois nas próximas aulas vamos resolver, ou nas aulas P ou nas aulas tipo. Ok. Vamos então para a classificação dos pontos críticos, que são 4. Claro que nós podíamos programar isto tudo com os ciclos fora, mas não é a minha intenção. A minha intenção é apenas vos mostrar como é que nós podemos encadear isto sem grande programação. Sem grande programação. Então, o que é que nós precisamos para calcular, para determinar, para classificar os pontos críticos? Precisamos de calcular o discriminante, que é aquele determinante. Estão-me a acompanhar? Sim. Então, agora vamos lá calcular o determinante. Vou primeiro calcular a matriz. Lembram-se que era uma matriz com derivadas parciais de segunda ordem. Então, na primeira posição, na primeira linha, era a derivada da primeira derivada em ordem a x, novamente derivada em ordem a x. Era isto. Eu vou aqui pôr espaços para vocês verem melhor enquanto estão a passar. Pronto. Na segunda posição, tinha a derivada do que foi derivada em ordem a x, novamente, mas agora é derivada em ordem y. Depois mudava de linha, na segunda linha, tinha a derivada em ordem a y em ordem a x. E depois, a derivada em ordem a y em ordem a y. Prestem atenção nas derivadas que estão aqui. Ora, não precisamos separar os elementos na mesma linha por vírgula. Se ele não se queixar, não corrigimos. Precisamos é de dizer que mudamos de linha. Vamos executar, vou pôr aqui uns espaços a mais, que não são essenciais, mas é para vocês verem melhor. Mas vamos executar. Aqui está a matriz, com a matriz das derivadas parciais de segunda ordem. Nós não queremos esta matriz, queremos o determinante dela. Então vamos calcular o determinante. D é T, é assim que se calcula o determinante. E vamos copiar tudo lá de cima. Podíamos lhe ter chamado um nome, mas copiamos. Abrir parênteses, largamos a matriz e calculamos o resultado. E o resultado chamamos dxy. Dxy, que é o discriminante. É o que ali está em cima. E ali está o discriminante, que é exatamente aquilo que obtivemos à mão na altura. Pronto, eu vou aqui pôr mais um comentário para indicar que reparem que o resultado é uma função simbólica. Isso é bom porque sendo assim, eu posso fazer contas com este resultado. Até aqui está tudo bem? 100%. Pronto, e agora vamos classificar cada ponto crítico. Vamos para o primeiro. Já temos o determinante, classificação do ponto crítico. E agora estou a fazer isto à mão, não é? Podia programar isto, ele ia diretamente a este vetor e copiava os resultados, mas não vamos fazer assim. Vamos fazer à mão, sem grandes invenções. 0, vou copiá-lo. 1 menos raiz 3. 1 menos SQR de 3. Pronto, este é o meu primeiro ponto crítico. Então, eu vou fazer isto de uma forma simples. Primeiro vou definir o x0, que é 0. E depois vou definir o y0, que é, vou copiar até 1 menos raiz 3. E agora, a ideia é calcular o determinante deste valor. Então, como é uma função simbólica, apenas digo dxy calculado neste ponto. No ponto x0, y0. Está tudo em automático. Vou calcular quanto vale este determinante. Ora bem, o que é que eu noto? Que ele calculou os resultados, estão a ver, numéricos. E eu, como tenho tudo simbólico, é um bocado triste que neste momento tenha resultados numéricos. Então o problema está nesta raiz 3. Vou primeiro mexer neste. Se este resultado não mexe no outro, vou aqui pôr que o 3 é simbólico. No teste apareceu uma pergunta, quando é que um resultado era exato?
Sim. É só escrever sim do resultado. É só sim do resultado. Pronto, e aqui vai. E aqui vai, o resultado já vai ser simbólico. Estão a ver aqui? Bastou mexer no 3, não precisamos então mexer nem no 0 nem no resto. Ótimo, aqui está o resultado simbólico. Vamos simplificar, porque na aula foi isso que nós obtivemos, então usamos o comando simplify. Simplifica o resultado anterior. Podemos copiar ou podemos atribuir um nome e chamar. Tá lá, quanto é que dá? Dá negativo. Dá negativo. Se dá negativo, a resposta é que o ponto é um ponto célula. Vou pôr um comentário. Resposta. O ponto, copio aqui. Vocês não se precisam de preocupar com os comentários se estiverem atrasados. São coisas para eu pôr, que vos dão tempo para vocês fazerem também. E pronto. O primeiro ponto já está classificado. Vamos copiar isto e vamos fazer o segundo ponto. Copio isto, pelo menos até... Pois, copio isto até aqui e depois corrijo. Pronto. Agora vamos classificar, que ponto é que vamos classificar? Vamos aproveitar para classificar já o 1 mais raiz de 3. Estava ali em cima. Portanto, 0, 1 mais raiz de 3. Ponho aqui mais, retoco aqui com mais, e tudo vai funcionar automaticamente. Vamos executar para ver qual é a resposta que ele me dá. Depois já corrijo aqui em baixo, na resposta. Também deu negativo. Ótimo. Também é ponto de célula. Portanto, apenas vou corrigir aqui no texto. Por aqui um mais, para ficar bonito. O resto está bem. Vou gravar o fecheiro. Já lá está. Estão a ver como nós fazemos exatamente com o computador aquilo que estamos a fazer à mão? Custa-nos um bocado, não é? Habituarmos-nos, mas podemos comprovar todos os resultados. Não é bom? Sim. Depois eu mostro-vos noutras aulas como fazer os restantes exercícios. Sem inventar muito. Mas para o próximo ponto, agora vamos para estes. Menos raiz de 2 sobre 2, 1 e raiz de 2 sobre 2, 1. Ok, copio tudo e já vamos ver o que é que me dá. Ok, então vá. Esta resposta não vai ser igual. Aqui devia ser 2 pontos. Tenho posto ponto e vírgula, mas era 2 pontos. Mas não há problema, porque eu depois corrijo na versão final. Ok, agora vou classificar o ponto raiz 2 sobre 2. 1. Aliás, vou começar pelo aquele que tem a abscissa negativa. Menos raiz 2 sobre 2, 1. Ora bem, aproveito isto que tenho aqui para copiar e para colocar aqui em baixo. Já sei que o resultado vai ser numérico, portanto vou ter que mexer aqui neste 2. Coloco o 2 como um resultado exato e vejo que o resultado que é suficiente para que os resultados sejam simbólicos. Vamos ver o que é que nos dá. Neste caso, temos uma novidade. Não precisamos simplificar, já vimos que ele apresenta-nos o resultado simples, portanto esta instrução de simplify aqui é desnecessária. O que é que aconteceu? Deu positivo. Ora, quando dá positivo, nós temos que ir à matriz e ver qual é o sinal que aquela entrada tem. Portanto, eu vou pôr aqui um comentário a dizer que o resultado foi positivo. O resultado é positivo. Portanto, temos que estudar o valor, temos que ver o valor da derivada, da segunda derivada em ordem a x, no ponto. Que é isso que vamos fazer. Porque não podemos, neste momento, classificar o ponto. Eu vou calculá-la. Lá em cima já tenho a primeira derivada, portanto, é só derivar a primeira derivada em ordem a x, novamente em ordem a x.
Só que agora vou aproveitar para lhe chamar um nome. Então f de xx. Ali está. Vou executar e ele calcula aqui, tudo bem? Que é o 12x que lá estava em cima. Você já sabe. Agora vou fazer a substituição. Quanto é que ela vale no ponto x0, y0, que é este que eu aqui tenho. Se for positivo, o ponto é um maximizante, é um minimizante. Se for negativo, é um maximizante. É negativo. O resultado é negativo. Portanto, a resposta está dada. O ponto A mim deu-me menos 12. menos 12, não te enganaste aqui no menos. Não, menos, esse que é assim, 2 sobre 2, y igual a 1. Não. Deu-te negativo ou determinante, Hugo? Sim. Deu-te menos 12? Ai, não. O determinante, esse dxy deu 24. Podes executar tudo desde o início novamente. Dá-me igual. 24. Sim. Podes projetar então. Está a ver o que é que acontece no teu. Não sei porquê. Já podes projetar para compararmos. O f de x, ele tem f de x, x, devia ser f, x. Não? Aí mesmo, aí em cima, onde tens f de x igual a diff, eu acho que falta uma vírgula entre o f e o x. Ele tem a vírgula. Mas eu também tenho assim e deu, amigo. Não, está bem. Tá. Ele tem bem aí. Ele tem bem aí, Ruben. Deve ser o parênteses mais acima do x0. Diz lá o Já percebi. simbólico. Olha, tu tens mal é no x0. É exatamente como o colega está a dizer. Falta um Não, parênteses. espera aí. Não, não, olha. Tu tens o 2 que está a dividir o 2. A divisão é fora da raiz, Hugo. Ok, é isso. Exatamente. Ok. Para executar aí que agora já está bem. Ok. Agradecido. Ok. Podes interromper. Obrigado. De nada. Obrigado pela vossa colaboração. Então vamos continuar. Então, quer dizer que o ponto é um maximizante. Local, não é? Local da função. Estão a ver como nós estamos a fazer exatamente o que fizemos à mão, sem tirar nem pôr? Deixa-me fechar uma janela. Voltou a chover. A chuva já estava a entrar de forma abundante. Eu gosto de ter o vento a entrar em casa. Pronto, então agora vamos fazer para outro ponto. Podemos aproveitar para copiar esta parte aqui. Vai ser um pouco diferente, mas a gente retoca a seguir o que é que vai ser diferente. Copio e tenho aqui. Pronto, aqui isto é texto, vou pôr aqui o mais, não é? Vou tirar o sinal menos. Aqui é que começa a contar. Vou tirar o sinal menos. Estou a executar. Não se calcula o valor máximo. Ainda não, porque eles são locais. São locais. Como a pergunta era só se tinha extremos absolutos. Mas podemos calcular o valor máximo local. Eu já vou acrescentar. Deixa-me então acabar, Ruben. Fica melhor também na pergunta. Mas como são só pedidos extremos absolutos, o objetivo é diferente. Já vamos colocar. Então vá. Ponham aqui, tirem aqui o menos, ponham mais, e depois aqui era texto. Vamos executar para ver como está. Pronto, o ponto x0,
Ele vai demorar um bocadinho, portanto o x0 deu raiz 2 sobre 2 está bem, o y0 é 1. A resposta é positiva, ok, significa que temos que calcular o valor da derivada. Aqui já não precisamos ter isto, sabem porquê? Porque já está definido ali em cima. Portanto, eu vou apagar, isto não é preciso, porque já estava ali construída, não é? Pronto, calculo um ponto, deu positivo. Ora, se é positivo, o ponto é um minimizante. Há pouco tinha dado um maximizante. Pronto, vou corrigir aqui, tiro aqui deste texto menos e digo que é um ponto minimizante. Minimizante local de F. E agora vamos fazer aquilo que o Ruben sugeriu, começando pela de baixo. Eu vou acrescentar um comentário a dizer o valor mínimo é, e vamos calculá-lo. Temos lá em cima a função definida, temos o x0 e o y0 aqui calculados, é só escrever. O valor mínimo é, e ele calcula-nos o resultado. Menos raiz 2. E agora vamos copiar isto ali para cima, para dizer qual é o valor máximo ali. Portanto, o valor máximo e vamos executar. Deve ser raiz 2, acho que foi isto que nós calculamos na altura, não. Raiz 2. Pronto, não se esqueçam de gravar. Agora eu tenho aqui o fecheiro, depois eu vou disponibilizá-lo. E olhem, espetacular o que nós fizemos aqui com o MATLAB, exatamente o que tínhamos feito com a mão. É uma forma de estarmos a confirmar os resultados que nos vão dando. Não acham útil? 100%. Dá jeito. Dá muito jeito. Bom, vamos para a parte final, que nós no exercício ainda tínhamos que verificar que a função não tinha extremos absolutos. Então, verificar que a função não tem extremos absolutos. Vocês com este exercício feito já podem substituir lá em cima e é só adaptar. É só adaptar. Pronto. E lembram-se que eu na aula considerei pontos. Consideram-se pontos da forma. Não sei se vocês se recordam, pontos da forma x e no y 0. Então vamos lá ver qual é o valor da função nestes pontos. Substituo e calculo. Olha, o valor da função era um polinómio de grau 3. Ali está. E agora calculei o limite. Ora bem, quando foi para apresentar este exercício, construir o exercício para vocês, recordei que ainda não tinha falado na função limite. Pronto, então chegou a hora de vocês fazerem uma pequena pesquisa sobre doc limite. Eu vou executar e vou projetar o help do limite, que é a primeira vez que estamos a usar. Pronto, então, ele permite, portanto, escrever, calcular limites simbólicos, não é? Basta indicar a função, a variável e para onde é que caminhamos. E também podemos calcular limites à esquerda e limites à direita, incluindo estas duas palavras. Estão a ver aqui pequenos exemplos? É muito simples de calcular, portanto, e de utilizar esta função. Se tiverem alguma dúvida, é voltar aqui. Vamos então, de novo, para o ficheiro principal, que é este, não é? E agora vou comentar isto, para não estar sempre a executar, e lembro-se que eu calculei dois limites. O limite daquela expressão da função, portanto, eu calculei o limite daquela expressão, vou copiá-lo, quando o x caminhava para mais infinito. Portanto, vírgula, variável, posso pôr espaços para verem melhor, vírgula, e agora para onde? E lembram-se da palavra reservada, inf, infinito. Vamos ver o resultado, e o resultado dava mais infinito. E, portanto, eu podia subir tão alto quanto quisesse. Vamos copiar isto tudo. Se eu calculasse o limite, agora, numa segunda etapa, para menos infinito, o resultado era menos infinito. Ou seja,
a função não tinha extremos absolutos, nem máximo nem mínimo. E o exercício terminou. Bom, eu agora, daqui para a frente, nas aulas, vou por vezes usar a aula P para resolver à mão, usar a aula TP para resolver também com o MATLAB. Isto é uma vantagem, termos aulas online, e é muito bom. Hoje foi uma aula mais suave, em que resolvemos um exercício com o computador, e vamos resolver um agora a seguir, à mão. Outro igual, assim dizer. Não, extremos livres não, vamos resolver um dos multiplicadores de Lagrange. E esse, ou um parecido, iremos resolver numa das próximas aulas de laboratório com o MATLAB. Ok. Mas vocês já ficam preparados para o resolver com aquilo que eu vos fiz hoje aqui. Gostaram? Uhum. Pronto. Espero que utilizem. Eu julgo que a maior parte de vocês se vai esquecer que isto existe. Mas tenho a esperança que uma grande parte, embora pequenina, se lembre que isto existe, adapte e aprenda com os exercícios, confirme os resultados e veja as coisas a acontecer. Muito bem. Vou interromper. Sim, Ruben. Eu tenho uma questão, por exemplo, nestes exercícios extremos abertos, que têm pronto, o conjunto aberto, domínio em R2, geralmente não tem extremos absolutos. Olha, pode haver, por exemplo, eu fiz uma aula teórica, não é muito difícil, eu fiz uma aula teórica que era o paraboloide. Imagina a tigela de sopa virada para cima. Sim. Essa função tem um gráfico que é o paraboloide, não é? Imagina virado para cima. Ela está definida em R2, portanto é um problema de extremos num conjunto aberto. Está bem até aqui a rua. Sim, sim. E depois quando tu vais calcular, aparece-te um único ponto crítico. Tu quando classificas, diz-te que é um minimizante, tudo bem, é local, e depois quando tu vais confirmar, que nós fizemos isso numa das aulas teóricas, e que está nos apontamentos neste momento, porque eu acrescentei nos apontamentos teóricos, tu acabas por concluir que esse ponto é um minimizante absoluto. Está bem, Ruben? Sim. Porque é de facto o ponto mais baixo da superfície, do gráfico da superfície. Se vocês virem os... Tenho Está aqui, bem? sim. Então, não é muito difícil arranjar um exemplo, entendes? Normalmente, tu estás a ver bem, normalmente, não existem extremos absolutos, mas não é assim chapa 5, porque pode acontecer, depende da função. Pois, exatamente. Agora, olha aqui para que este tem o valor 1 mais. Esse que tem o mínimo absoluto. Tem 1 mais a função. Exatamente. Subi o paraboloide um andar. Exatamente. Estes geralmente têm o mínimo absoluto porque não dependem totalmente das variáveis. É que eu estive a fazer uns exercícios desta matéria no fim de semana e quando chega a essa parte eu fico um bocado confuso. Normalmente não há, não é? Mas para provar que tens extremos absolutos, tu tens de facto de analisar o problema com os dados todos desde o início, a função, tentar tirar conclusões, entendes? Não é uma coisa imediata, porque não é um caminho. Imagina, é aquilo que o Hugo às vezes dizia-me, qual é o procedimento? Por exemplo, para determinares e classificares os pontos críticos, tu sabes, é como entrar numa oficina, tens aquele checklist, faço isto, Exato. faço isto, faço isto. Quando chegas ao fim, a parte dos extremos absolutos, já não é bem assim, entendes? Tu tens que analisar cada problema, não há propriamente uma checklist. Tem a ver com o teu jogo de cintura aí. Está bem, Ruben? Sim. Olha, esse exercício também está resolvido nos apontamentos, está resolvido na página, eu acrescentei na página 57, aquilo que o Hugo está a dizer. O Ruben, desculpa. Pronto. Mais alguma dúvida desta parte? Ok. Então vamos
para a folha de exercícios e vamos resolver um exercício dos métodos dos multiplicadores Lagrange. Porquê? Porque, olha, já fizemos de extremos abertos, já fizemos em conjuntos fechados também, e agora só nos falta um dos multiplicadores Lagrange. Vou então preparar-me com o quadro preto aqui deste lado, abrir a aplicação. Mas é a mesma base? Assim dizer? Não vai ser com o MATLAB agora, vai ser Não, mesmo à não. mão. Não, se é a mesma base da resolução. O que é que tu queres dizer? Não percebo, Hugo. Não, esquece, depois no final vejo. Ok. Está bem. Não consegui perceber o que é que tu queres dizer com a mesma base. Por isso é que eu... Professor, Então deixa... Sim, Ruben. quando nós classificamos o ponto crítico e ele é um ponto de célula, Sim. podemos dar o exercício como concluído. Sim, exatamente. Ai, não, ainda há a tal pergunta, se houver, se tens extremos absolutos ou não. Tens que tirar conclusões. Portanto, esse ponto que tu desconfiaste não é criminoso, mas mesmo assim tens que justificar que não há extremos absolutos, dar uma justificação. Sim? Hugo, Sim. percebeste? Ruben, desculpa, hoje estou a baralhar os vossos nomes. Percebi, vou ver o que é que pergunta. Pois isto era o 63C. Pergunta se tem extremos absolutos. Pois depois tens que acabar por sempre dar uma justificação analítica de... Ok, tenho a minha tela partilhada, correu bem. Vou então abrir o quadro preto, está mesmo em grande, e vou comutar. Então, vou começar então... com o exercício 71, que é um exercício dos métodos dos multiplicadores Lagrange. Então vá, método, já me estão a ver, não é? Sim, já estamos a ver o quadro preto. Então, métodos multiplicadores de Lagrange. O Lagrange foi um matemático, Joseph Louis Lagrange, foi um matemático francês muito famoso, não é? Como há muitos de outros países, não é? Então vamos resolver o exercício 71. Desde que as pessoas tenham oportunidades iguais de desenvolvimento, as pessoas são iguais em toda a parte. Então vá, temos uma função que é uma função muito simples, embora, reparem, a função é muito simples, mas o exercício vai dar vários pontos. E a função é muito simples. Depois temos uma condição. A condição é 2x ao quadrado mais y ao quadrado igual. Vou abrir aqui o GeoGebra, porque nesta altura convém que tenhamos uma pequena interpretação, que é sempre importante, para perceber o que é que nós afinal queremos. Então, uma coisa muito simples, vou aqui partilhar com vocês o GeoGebra. Eu acho que vocês já o estão a ver, não estão? Ou Sim, não? sim. Já. Sim. Ele está à frente do meu quadro preto, tenho que me desviar o quadro preto. Bom, vou fazer o gráfico da função, portanto vamos lhe chamar a f de xy igual a x mais y ao quadrado, que é uma função destas. Estão a ver, é uma função, é uma telha. Isto parece até um paraboloide, um cilindro parabólico. Parece um cilindro parabólico, mas oblíquo. Não é daqueles que nós conseguimos determinar facilmente. Pronto. Ora bem, olhem lá, se vocês tivessem um problema de extremos, não ia dar resultado nenhum, como podem ver, porque a função está sempre a subir para um lado, para ali está sempre a subir, para aqui está sempre a descer, basta seguir esta linha reta, ou seja, os pontos que estão neste eixo. Para um lado sobe, para o outro desce, não tem extremos absolutos. Só que eu não quero resolver o problema em todos os pontos. Quero resolver o problema, imaginem vocês, nos pontos desta condição. E esta condição é uma elipse.
fala-nos dos pontos que estão numa elipse. Ora bem, ele vai representar o cilindro elíptico ali. Mas eu, como não quero que ele represente o cilindro, o que é que eu faço? Escondo a vista 3D, abro a vista 2D e peço-lhe então primeiro o que é isto a 2D. Pronto. Ele vai mostrar-me aquela elipse que ali está, como vocês a podem ver. Vou modificar-lhe a cor, para ela não ter assim uma cor tão acinzentada. O cinzento é bonito, mas ok, vou escolher uma cor mais bonita. Já ali está. Pronto, e agora vou pedir para ver a versão 3D. E ali está. Já perceberam? Apareceu-nos há pouco o cilindro. De facto, aquela elipse para cima e para baixo origina um cilindro. Mas eu queria era que vocês percebessem que eu quero descobrir os pontos da elipse que me levam para mais alto e para mais baixo. Olhem lá, vocês conseguem já dizer qual é o que me leva para mais baixo. Este ponto que está aqui é o que me leva para mais alto. E este ali atrás é o que me leva para mais baixo. Vamos descobri-los. Vamos descobri-los e por isso vou voltar para o quadro preto. Aqui vem ela. E aqui estou. Pronto, é mais um exercício Então vamos lá. O que é que eu quero então fazer? Quero determinar os extremos absolutos, não é? Da função nos pontos do conjunto. Normalmente eu chamo a função S e depois o conjunto da condição chamo S. Os pontos do conjunto são S, que é os pontos de R2, não são todos, são aqueles que satisfazem esta equação. Pronto, e como vocês já perceberam, esta equação é uma equação de uma elipse. Não é? Olhem lá, é a mesma coisa que escrever x ao quadrado sobre raiz de 2 ao quadrado mais y ao quadrado sobre 1 ao quadrado igual a 1. É a equação de uma elipse. Portanto, determinar os extremos absolutos da função nos pontos do conjunto S, que é uma elipse. Deixa-me aqui enviar uma mensagem que o meu relógio vibrou para dizer que estou em aula. Está bem até aqui? Então vá. Vou continuar. A próxima coisa que vou fazer é escrever a condição como me dá mais jeito. E nós já sabemos que a condição tem que ser sempre qualquer coisa igual a 0. Então vá, condição. Isto é texto, vocês já sabem que depois vocês podem queimar etapas não escrevendo estas coisas todas, apenas escrevendo a parte final, que é trivial. Portanto, temos de passar para um lado, eu vou aproveitar para passar para o lado esquerdo, e portanto já tenho aqui a condição escrita da maneira como eu quero, que é um g de xy igual a 0, com a função g igual a 2x² mais y ao quadrado menos 1. Mas também podíamos ter passado a parte do x ao quadrado e a parte do y ao quadrado para o outro lado. Trocávamos o sinal. Pronto. Isto é muito importante. Aqui está a minha função, g, e lá em cima tenho a minha função, f. No fundo, são as duas coisas que eu preciso. Já agora vou acrescentar ali em cima, que é uma elipse com eixo maior vertical. Ok? Vou aqui acrescentar uma nota, depois vocês não precisam de acrescentar, a não ser que eu diga assim,
Justifique que o problema tem solução. Que às vezes acontece em algumas perguntas que eu coloco no exame. Justifique que o problema tem solução à partida. Bem, eu sei que o problema tem solução. Porquê? Porque a função é contínua. E a região é uma região fechada e limitada. Portanto, porque a função é contínua, isto é um resultado que eu vos dei aqui há uns tempos, que é muito importante, e a região S é um conjunto fechado e limitado. Pronto, por causa destas 3 condições, eu tenho a certeza, já houve uma pessoa que demonstrou este resultado assim em abstrato, que existe sempre solução. Pronto, o conjunto tem que ser fechado, limitado, e a função tem que ser contínua. Então, agora vamos verificar as condições para aplicar o método, que também é qualquer coisa que vocês não precisam, só precisam dizer que é verdade. Quando estão a resolver à mão. Condições para aplicar o método de Lagrange. Para aplicar o método dos multiplicadores de Lagrange. Que são 2 condições. As funções são diferenciáveis, por um lado, e por outro, que o gradiente da função g não se anula. Então vá. O f e g são diferenciáveis. Perfeito. A primeira condição já está. É verdade. Vamos por aqui um certo melhor, senão não é um v. Agora vamos calcular o gradiente da função g. A função g está ali em cima, não é? É o 2x² mais y ao quadrado. Portanto, o gradiente é o vetor que tem 2x na primeira componente, 2y, enganei, 4x na primeira componente, porque é 2 vezes a derivada do x ao quadrado, 4x na primeira componente e 2y na segunda componente. Portanto, este é o vetor gradiente. Ora, este vetor gradiente é sempre diferente de zero. Quando eu digo que é sempre diferente de zero, é diferente de 0, 0, não é? É sempre diferente do vetor nulo, nos pontos de S, nos pontos da elipse. E porquê? Reparem, vou aqui pôr o gradiente só é 0, só é o vetor nulo. Se o x for igual a 0 e o y for igual a 0. Mas o ponto 0, 0 não pertence à elipse. E, portanto, está tudo garantido. Pronto. Podem resolver isto, dizer apenas as condições muito simplesmente, escrever apenas isto e isto, não precisam de verificar, apenas têm que dizer que estas condições estão satisfeitas, porque senão o método pode, em problemas muito especiais, pode dar resultados completamente diferentes daqueles que nós esperamos. Pronto, então agora vamos aos pontos candidatos, que são as soluções do sistema. Pontos candidatos. Estou a ir muito rápido, estão a acompanhar? Tudo bem. Ok. Então, os pontos candidatos são as soluções daquele sistema que vocês costumam dizer que é um sistema assim um bocado para o ugly, que é aquele que está no formulário. Então, vá. Gradiente de f igual a lambda vezes o gradiente de g. São 2 equações, não é? Está aqui, parece uma, mas são 2. E a outra a seguir. Vou escrever aquilo que escrevi na aula teórica. Isto são, então, 3 equações. A primeira é a derivada em ordem a x do f é igual a lambda derivada em ordem a g
em ordem a x do g. Depois, na segunda equação, a derivada em ordem a y do f igual a lambda derivada em ordem a y do g. E, por último, a última condição, a última equação, é aquela. Portanto, no fundo, aquele sistema são 3 equações. 3 equações para 3 incógnitas. Portanto, 3 equações. Nas 3 incógnitas, que são o x, que me interessa, o y, que também nos interessa, e o lambda, que faz funcionar o motor, mas depois na parte final já não nos interessa. Pronto, vou aqui só escrever a azul de lado quais são as funções, para nós nos recordarmos. O f de xy é x mais y ao quadrado. Vocês têm isso aí à mão, mas é natural que não... que aqui no quadro preto, para quem não está a passar, já não se lembra ou tenha esquecido. Pronto, são estas duas funções. Então vamos lá calcular as derivadas parciais. Se fosse a semana passada, vocês estariam todos um bocado mais perros, mas esta semana acho que não estão. Então a derivada parcial do f em ordem a x dá 1. Igual então do outro lado. Aparece a derivada parcial em ordem a x do g, que dá 4x. É 4x vezes o lambda, portanto 4 lambda x, ou x vezes o lambda, 4x lambda. Depois, segunda equação. A derivada parcial do f em ordem a y, 2y. A derivada parcial do g em ordem a y, 2y também. Portanto, vai ficar 2y lambda. E depois a última condição, que é estar no conjunto S. Pronto. E daqui sai a luz. Os pontos que forem soluções deste sistema, e por pontos, são pontos deste tipo, x, y, lambda, embora depois nós só queiramos pegar no x e no y, mas são as soluções, são os pontos candidatos. Ou seja, as soluções do problema estão entre as soluções do sistema. Vamos chamar esta equação 1, equação 2 e equação 3. Portanto, vocês neste momento são livres para atacar o sistema de pegar em qualquer uma das equações e de serem vocês a espremer e descobrirem. Eu vou optar, porque acho que é mais natural, por pegar na equação 2 primeiro. E porquê na equação 2? Porque tenho um fator comum às duas parcelas. Tenho 2y que está nas duas parcelas. Significa que eu posso pôr em evidência e aplicar a lei do anulamento do produto. Agora, querem ver? A equação 2 dá para escrever como 2y menos 2y lambda igual a 0. Não mexo então na primeira nem na segunda equação. Aplicando a lei do anulamento do produto, não, ainda não, colocando a evidência, portanto 2y na evidência, fica 1 menos lambda igual a 0. E agora sim, aplicando a lei do anulamento do produto, não é? Quando é que uma multiplicação de dois números dá 0? Chama-se lei do anulamento do produto. Só é possível quando ou os dois ou um deles dá 0. Portanto, só é possível quando o y é igual a 0 ou quando 1 menos lambda for igual a 0. Está bem até aqui? Sim. Pronto. Setor, Sim. tenho uma pergunta. Porquê que você aplicou a lei do anulamento do produto e não cortou simplesmente o y de um lado com o do outro? Olha, eu vou fazer aqui com outra cor verde. Eu na aula teórica chamei a atenção desse pormenor. Queres ver? Vou ouvir-te novamente. Olha aqui. Portanto, esta equação, tu gostavas de ver como lá estava, por exemplo, assim. 2y lambda igual a 2y, certo? É a mesma coisa, certo? Sim, sim. Pronto. Ora bem, eu concordo contigo que é uma boa ideia. Portanto, divides tudo por 2y. Tens em cima e em baixo a mesma coisa e descobres a solução y igual, lambda igual a 1. Correto até aqui, Gustavo? Sim, sim. Chamei a atenção deste pormenor, que aparece muitas vezes nos isso. Agora repara, tu tens essa solução aqui, lambda igual a 1.
vou só acrescentar mais uma etapa deste sistema. Ou seja, y igual a 0 ou lambda igual a 1. Ok, tu descobriste o lambda igual a 1, mas eu descobri o y igual a 0 também. Qual é a diferença? O Ruben, na aula teórica, explicou isso. Acho que foi o Ruben. Acho que sim. Ruben. Por causa Queres do dizer 2y a dividir, tu tens que dizer que o y é diferente de 0 e no outro sistema tens que o y é igual a 0. Ok, é isso mesmo. Olha, Gustavo, olha aqui. Quando tu puseste o 2y a dividir, Sim. não é um número, tem uma letra. E, portanto, tu tens que garantir, isto só podes dividir se o 2y for diferente de 0. Exato. Pronto, isso significa que o y é diferente de 0. Ora bem, quando tu chegas, portanto, tu descobriste o lambda igual a 1 se o y é diferente de 0. Está bem até aqui? Se escrever isso não fica bem. Fica. Mas depois, o que é que tem que acontecer? Depois, vou continuar aqui a ver. Depois, é preciso considerar o caso y igual a 0. E depois, quando cá vens acima e substituís aqui o y por 0 e aqui o y por 0, vês que nos dois lados dá 0. Portanto, o y igual a 0 também é a solução. Ok. Ora bem, mas para muitos alunos, isto que tu fizeste aqui faz-lhes simplificar o problema, porque já vais ver que a condição y igual a 0 dá 2 pontos, a do lambda igual a 1 dá outros 2. Vocês ficam com um exercício mais reduzido. Exato. Ok, não está completamente correto, mas está muito aproximado. Mas vocês têm de aprender estas pequenas coisas. Ok. Está bem? Estes pormenores. São pormenores importantes, não é? Bom, então vou usar a cor azul novamente para chamar a condição do y igual a 0, vou-lhe chamar condição A. E a do lambda igual a 1. Vou chamar condição B. E agora vou espremer cada uma delas. Preparados? Então agora vou usar a condição A, e a condição A é o y ser igual a 0, na equação. E agora em que equação é que eu vou usar isto? Ora, eu olho para as três que estão lá em cima. Em que sítio é que eu posso usar o y? Só posso usá-lo na terceira. Portanto, então vou usá-lo na equação 3. Portanto, usar a condição y igual a 0 na equação é que 3. Então, como é que fica? O que é que sobra? Fica 2x ao quadrado, porque o y é igual a 0 faz desaparecer o resto. 2x ao quadrado menos 1 igual a 0. Boa! Ok. Então, isto permite-me descobrir os valores de x. Significam que o x ao quadrado é 1 meio. Ou seja, que o x é mais ou menos 1 sobre raiz de 2. Ou seja, mais ou menos, multiplicando e dividindo por raiz de 2 sobre 2. Pronto, então mas vocês neste momento ficam todos contentes, porque já têm o y igual a 0 e tem o x, tem dois valores para x. Ok, tudo bem. Mas nunca se esqueçam, e eu vou pôr aqui a azul, nota, é preciso garantir que o lambda existe. Eu já resolvi problemas em que começo a resolver de uma maneira, aparece-me o x, aparece-me o y, e uma pessoa está distraída e não vê se existe o lambda e depois o lambda não existe. Nós temos que ter a garantia que o lambda existe, porque o lambda faz parte das soluções. Então, nota, temos que sempre calculá-lo, mesmo que não seja preciso. Portanto, não seja preciso para a parte final, mas temos que garantir que ele existe, porque ele é que faz o motor funcionar. Nota, é preciso garantir que existe um valor de lambda associado aos valores de x e de y determinados. Portanto, é preciso garantir que ele existe. Mesmo que a gente não precise dele para a parte final. Mas é preciso garantir que ele existe. Se estiverem com muita pressa,
Pronto, acreditem que estão a fazer tudo bem e avancem. Mas, pronto, e agora? Então eu tenho o valor de x. Tinha o valor de y, tenho o valor de x. Então vou à equação 1. A equação 1 é que tem o lambda e o x. Então vou à equação 1, vou substituir. Vou voltar ao branco. Substituindo x igual a menos, vou começar pelo valor negativo. Substituindo x igual a menos raiz de 2 sobre 2 na equação 1, obtém-se. E a equação é esta. 1 igual a 4 lambda x, já vou apagar, obtém-se. Ora bem, obtém-se 1 igual a 4 vezes lambda vezes menos raiz de 2 sobre 2. Já posso apagar a equação. Isto é equivalente então. Ora bem, é equivalente a 1 igual a menos 2 raiz de 2 lambda, ou seja, equivalente a ter o valor de lambda. O valor de lambda já o consegui calcular, portanto o lambda vai ser menos 1 sobre 2 raiz de 2. Ou, de outra maneira, menos raiz de 2 sobre 4. Pronto, apaguei a equação. E já consegui então achar o valor de lambda associado àqueles y, que é 0, e ao x, que é menos raiz de 2 sobre 2. Mas falta-me outro, o valor de x. Então, substituindo, dá trabalho, é um exercício que dá sempre muito trabalho. Eu normalmente para o exame escolho sempre uns que dão menos pontos, mas dão sempre algum trabalho. Portanto, vou agora substituir este valor na equação. Ora bem, mas eu penso que já não é preciso. É a única diferença que vai trocar, reparem, tem ali o sinal menos, o menos vai aparecer na parte final, e aqui vai aparecer mais. Portanto, posso pôr, obtém-se, acho que 3 pontinhos, não é? Obtém-se lambda igual a raiz de 2 sobre 4. Deu para ver que o sinal negativo é o que está na parte final. Pronto, então agora é a altura para fazer uma pausa e dizer que temos duas soluções. Temos então duas soluções do sistema. E as duas soluções do sistema são x, o y e o lambda, igual, ora o x, uma delas era com negativo, portanto, menos raiz de 2 sobre 2 era o x, o y era 0, e o lambda era negativo, menos raiz de 2 sobre 4. E depois a outra. É a parte positiva, raiz de 2 sobre 2, 0, raiz de 2 sobre 4. Portanto, temos então duas soluções. Pronto, mas agora o que é que temos que fazer? Temos que ir lá acima e espremer a outra condição B, que ficou por espremer. Nós tínhamos o B, que era lambda igual a 1, que era a condição B. Pronto, agora vou fazer uma pausa. Olhem lá, vocês não se sentem confiantes para escrever estas 3 equações no MATLAB e pedir para ele resolver o sistema como fizemos há pouco? É acrescentar, acrescentar nas variáveis um x, um y e acrescentar um lambda, um L de lambda. Depois é obter as soluções. Solução de x, solução de y, solução de L. E vão ver os 3 pontos. Vão ver isto, funciona tudo muito bem. Pronto. A aula também não vai demorar muito mais. Vamos usar a condição. Ainda tenho um bocadinho para fazer, mas pronto. Vamos usar então a condição B. Querem que ande mais rápido? Não, está bom sim. Para mim está. Vamos usar então a condição B, que é o lambda igual a 1.
que é o que faz o motor funcionar. Onde é que eu posso usar o lambda? Bem, só posso substituir na equação 1. Porque era aquela única que tinha lambda. Além da segunda, não é? Substituindo na equação 1, o lambda igual a 1, a equação 1 era 1 igual a 4x lambda, não é? Portanto, o que é que vamos obter? Vamos obter 1 igual a 4x. Boa! Dá para logo determinar o valor de x, que é 1/4. E agora já temos o valor de x, temos que o ir substituir na equação 3 para obter os valores de y, que vão ser 2, por causa dos quadrados. Substituindo este valor na equação 3, obtém-se. A coisa a trabalho às vezes é explicar devagarinho. Eu quando dava aulas de quadro, também faço isto no quadro, depois acabo por demorar muito. Bom, a equação 3, qual delas é? Vou escrever lá aqui para vocês irem seguindo. A equação 3 era a equação da elipse. 2x ao quadrado mais y ao quadrado menos 1 igual a 0. Portanto, eu vou substituir o x, que é 1/4. Portanto, fica y ao quadrado menos 1 igual a 0. E agora vou determinar os valores de y para este x e para este lambda. Professor, falta um ao quadrado com x. Ah, boa. Já era espalhanço. Pois, já dava valores diferentes, mas depois até tinha um lápis e voltar atrás era mais complicado descobrir onde é que era. Então fiquei 2 vezes 1 sobre 16 mais y ao quadrado menos 1 igual a 0. Ora, isto dá 1/8. Portanto, fica y ao quadrado igual a 1 menos 1/8. Passei tudo para o outro lado lá. Portanto, fica y ao quadrado igual a 7/8. Aplicando a raiz, e agora escrevendo à frente, para aproveitar também o espaço, fica y igual a mais ou menos raiz de 7 sobre raiz de 8. Ora, a raiz de 8 vai aparecendo tão frequentemente nas nossas contas que eu acredito que já sabem de cor quanto é que dá. 2 raiz de 2. 2 raiz de 2. Ora bem, o que é que eu posso fazer? Multiplicando em cima e em baixo por raiz de 2, que é mais ou menos raiz de 7 vezes raiz de 2 sobre 4. Aquele raiz lá em cima, podemos então multiplicar as duas raízes, fica a raiz de 14 sobre 2. E, portanto, as soluções assim, sobre 4. As soluções escritas, sim. Coisita, pode-me ensinar como é que passou raiz de 8 para 2 raiz de 2? Olha, é simples, queres ver? Eu vou fazer aqui. Portanto, raiz de 8. No fundo, é uma simplificação. Tu tentas procurar alguma coisa que te permita simplificar aquele número. Por exemplo, no 14 não dá. Mas, por exemplo, aqui é 4 vezes 2. Portanto, a raiz do produto é igual ao produto das raízes. Raiz de 4 é 2. Exato, ok. Foi assim. Pronto. Obtivemos 2 valores para o y. Um valor para o lambda e um valor para o x. Então, temos mais 2 soluções. Temos mais 2 soluções do sistema. E são elas o x e y lambda, que é, portanto, o x era 1/4, o y era, vamos escolher o negativo primeiro, menos raiz de 14 sobre 4, e o lambda era 1. Pronto, e a outra? 1/4, raiz de 14 sobre 4 e 1. Pronto. Ora bem, agora é que vou entrar na fase final do resumo. Eu descobri 4 soluções do sistema. Mas o que conta são os pontos da elipse.
E então, neste momento, esqueço o lambda. Resumindo, obtivemos 4 pontos do conjunto S. E as soluções do problema estão entre esses pontos. E os pontos são aqueles que agora desprezamos o lambda. Já não queremos saber do lambda. Então, quais são os pontos? O xy, começa por estes últimos. Xy igual a 1/4 menos raiz de 14 sobre 4. Xy igual a 1/4 raiz de 14 sobre 4. E depois os outros dois que tínhamos encontrado lá no topo, que era x igual a menos raiz de 2 sobre 2, y igual a 0, e o x igual a mais raiz de 2 sobre 2, e o y igual a 0. Fantástico. Estão a ver, é um problema bastante interessante. Temos 4 pontos da elipse que desconfiamos. É como se o CSI tivesse passado um spray em cima dos pontos da elipse e se tivessem iluminado 4. E agora não se esqueçam do que foi dito na teoria. Na teoria, nas aulas teóricas, foi dito o seguinte, que as soluções do problema, ou seja, qual é o problema? Volta atrás. O problema é descobrir quais são os extremos da função. Então, os extremos, ou seja, o máximo e o mínimo, o maximizante e minimizante, encontram-se entre as soluções do sistema. Se vocês não se enganaram, estão ali. Não precisam de procurar mais longe. Então, o que é que nos falta fazer? Calcular. Porquê é que se ignora o lambda? O lambda é uma variável que permite com que o motor que o motor funcione, ou seja, que aquele sistema, que tu consigas, no fundo, resolver aquele sistema. Mas depois, ele não é necessário. Porquê? Porque os pontos que tu andas à procura só têm a abscissa e a ordenada, Hugo. Só tem o x e o y. Então, podemos dizer que o lambda desenhou o gráfico e que... Não, eu percebi. Olha, vou-te dizer de outra maneira. Imagina um motor de um carro. Imagina que tu queres observar cá fora a temperatura do motor e o fumo. A temperatura e o fumo. Mas lá dentro há montes de parâmetros que tu não quiseste ver. A pressão, etc. Imagina que o lambda é uma dessas. É a pressão. Para o motor funcionar, ele tem que existir. Está a ser calculada. Exato. Mas tu não precisas de ver cá fora. Tu só precisas de ver, para resolver o teu problema, o x e o y. Já percebeste agora também? No fundo era o que tu tinhas percebido, não era, Hugo? Sim. Ok. Então, por último, calculamos os valores da função nestes pontos, que são que são aqueles que desconfiamos. Calculamos os valores da função nos pontos. Nos pontos determinados. São E os o nosso candidatos. que são os candidatos. Pronto, e é isto. Resumidamente, é este o trabalho e vocês gostam de procedimentos, Hugo, e este é o procedimento. É resolver o sistema e no final calcular os valores da função. Já agora já vou apagá-la. Vou aqui pôr a função é x mais y ao quadrado, agora vou pôr aqui os pontos. Então o primeiro ponto era 1/4 menos raiz de 14 sobre 4. Não me interpretem mal, eu acho que é ótimo para nós crescermos, termos procedimentos, saber o que devemos fazer. Depois, quando já dominamos a técnica, podemos ser criativos, mas enquanto não dominamos, precisamos de barreiras. Precisamos de nos orientar. E o Hugo, quando diz, ó professor, diga-me qual é o passo 1, o passo 2 e o passo 3, isso é muito importante. É muito importante para vocês aprenderem. Quando vocês dominarem estes passos, depois vocês já se aventuram. Exato. Sozinhos. Já se faz sozinho, pela cabeça. Não, já consegues criar coisas novas, porque já dominaste o caminho correto, depois já consegues, sei lá, jogo de cintura. Ora bem, então quanto é que vai dar? Ora, vai dar 1/4 mais 14 sobre 4, sobre 16.
Ora, multiplicando aqui em baixo por 4, ou reduzindo ao mesmo denominador, dá 4 mais 14, dá 18 sobre 16. Ora, somamos, fazem parte os dois da tabuada do 2, 3 mais. portanto, 18, dividindo ambos os termos por 2, fica 9 oitavos. E aqui já não conseguimos baixar mais porque já não são, porque já não podemos reduzir mais a fração. Já agora, é importante saber quanto é que temos aqui. Temos um 13. A expressão que eu estava a procurar é de fatores comuns. Já não temos fatores comuns no 8 e no 9. Depois poder cortar. Isso no 3 é o quê, por O 9 oitavos é aproximadamente um 13, ok. 1.13. Então agora vou para o outro ponto. O outro ponto é 1/4 raiz de 14. Este é fácil, vai dar o mesmo resultado, porque o sinal é comido no quadrado. Portanto, foi fácil de calcular, é 9 oitavos. Pronto, então já sei que aqui dá 9 oitavos. Vamos lá ver nos outros dois. No outro, faltam-me então os outros dois, que é neste raiz 2 sobre 2, 0. E no raiz 2 sobre 2, 0, não é? Vou calcular o valor da função. No primeiro, ora bem, como o y é 0, dá menos raiz 2 sobre 2. E agora convém ter aqui uma máquina só para fazermos as contas. E então este valor é aproximadamente 0,71. exatamente 0,71, não me enganei. No outro, Já está a mesma coisa. por causa do sinal, dá 0,71, não é? É só o valor de x. Então agora estamos preparados. Digam-me lá, qual é o valor mais alto que a gente apanhou? 9 oitavos. 1.3. 9 oitavos. Portanto, este 9 oitavos e este 9 oitavos, estes dois, o valor 9 oitavos é o máximo. Se tivéssemos, por exemplo, menos 2, era 2. Ou o módulo não interessa. Se tivesses menos 2, onde? Num destes. Se tivesse menos 2, o máximo era menos 2. Não era, porque tu tens um valor mais alto. Tens que escolher o valor que te deu mais alto. 9 oitavos é maior do que menos 2. Ok, certo. Então o Tu sinal estás a dizer é para o importante. mínimo. Para o Era o mínimo, não é? Ok. Pronto. Agora vamos ver, dos valores que sobram, qual é o mais baixo? É o menos raiz 2. Pronto, já estão a ver, o outro perdeu-se. Este é o mínimo. O outro perdeu-se. É tipo um intermédio, não é? E o outro já não nos interessa. Era candidato, mas não nos serve. Então Falso alarme. este ponto aqui, como é que se chama este ponto que eu estou aqui a sublinhar? Falso alarme. Ponto Falso cela. Não, aqui não podemos dizer isso, Ruben. Então, falso alarme, é isso. É, são expressões que eu vou usando depois. Mas este ponto, como é que nós chamamos este ponto que eu estou a sublinhar? Minimizante. Exatamente. O valor da função é mínimo, o ponto é minimizante. Isto ficou aqui um bocadinho encavalitado, vou escrever mais baixo. Eu tenho que deixar esta aula o mais perfeitinha possível porque é para dar menos retoques. Porque é a segunda, não é? Já fiz uma vez. E estes dois pontos aqui Os maxi. são maximizantes. Os dois, porque nos levam para o sítio mais alto. Pronto, e agora, se vocês tiverem tempo, escrevem as conclusões. Professor, pode Sim. mostrar os pontos maximizantes no GeoGebra? Posso? Já vou. Pois, realmente apareceram dois, já lá vamos. Pois, Tens razão. há bocado Parecia que era só um. É isso, já vamos ver. Boa, Hugo, que até vou fazer e depois publico. Então, conclusões. Eu ponho a fotografia depois quando for a versão final. No conjunto S, a função... É uma boa pergunta. A função f atinge
o máximo absoluto de, ora, 9/8, não é? Nos pontos são 2. Portanto, 1/4 menos raiz de 14 sobre 4 e 1/4 raiz de 14 sobre 4. E, chatice, pus ali 1, ponho 2, chatice, tenho que escrever a frase novamente. No conjunto S, podia ter encadeado isto numa única frase. A função, assim, estou-me a repetir. A função f atinge o mínimo absoluto de menos raiz de 2 sobre 2 no ponto menos raiz de 2, 0. Pronto. E o exercício terminou. Ainda me falta fazer só um bocadito de uma nota final sobre integrais, mas eu vou comutar enquanto vocês, vou comutar para a GeoGebra, está bem? Sim. E vou então marcar estes pontos que o Hugo chamou a atenção. Vou deslocar aqui uma quadro preto para o outro. Então o Hugo chamou a atenção destes pontos, eu vou marcá-los. Ora, para os marcar no chão, para os marcar na elipse, eu vou marcá-los com a cota igual a 0. Está bem? Então vá lá. Vou marcá-los com a cota igual a 0. Ora bem, então vá. Um deles é 1/4. Eu vou-lhe chamar um nome. P1 igual a maiúsculo, não é? Depois é menos SQRT de 14 a dividir por 4. E para eu os ver no chão, vou pôr 0. Olha, é ali. Que giro. É ali. Pronto. É ali. Depois o outro é parecido com este, vou copiá-lo. Só troco o sinal, não é? Chamo-lhe P2 e troco aqui o sinal, que é do outro lado. É, do outro lado. Ok. E depois, há pouco deixei-me enganar, pensei que era neste eixo e não é. Deixa-me enganar. Já vamos ver. Já vamos ver que está tudo bem. E o mínimo é o ponto P3. Vou aproveitar isto que eu já tenho aqui escrito. P3, que é menos raiz de 2 sobre 2, menos raiz de 2, tem aqui parênteses a mais, mas pronto, ele não se queixou há pouco. Menos raiz de 2 sobre 2, depois o y é 0 e a cota também para ser 0. Este por acaso tinha acertado a 1. Ora bem, para vermos que são mesmo estes, vou projetar o cilindro agora. Portanto, vou-lhe pedir o cilindro, vou escrever a equação. 2x ao quadrado mais y ao quadrado menos 1 igual a 0. Ok. Pronto. Olha, estás a ver pela curva? Olha ali a curva. Ok. Claramente eram os pontos mais altos, bem que não percebi. Estás a ver ali? Sim, parecia que ia ser o ponto contrário ao minimizar. É. Foi o que eu disse há pouco, me pareceu. Ah, Que ia ser este aqui, não era? Mas não. não estou a ver, mas deve ser. Então, ó, E doutor, assim- posso? Podes. Então, basicamente, os pontos são pertencentes à condição, neste caso que é Sim, do os pontos têm que Ok. pertencer à elipse, porque tu Ok. estás a resolver um problema de extremos nos pontos da elipse. Por isso é que se chama problema de extremos condicionado, não é livre. Exatamente. Ou seja, tu não estás a determinar em qualquer sítio, entendes? Não é em qualquer Sim. sítio. Não é livre. Não é em qualquer sítio. É nos pontos desta elipse. E afinal, muito giro. Olhem, só falta eu publicar aqui, sabem o quê? Eu determinar, preciso de um papel depois para terminar, esta curva que aqui está. Vão ver, escrever esta curva que aqui está, eu fazer esta curva. A curva que resulta da interseção da superfície com o cilindro, que é a curva que corresponde à elipse, lá de baixo. Isto é uma trajetória de uma bicicleta.
tem altos e baixos. Pronto, eu vou gravar isto aqui, vou gravar como, não posso desperdiçar esta parte dos eixos, e vou pôr aqui exercício 71. Depois eu publico com a versão final. Pronto. Por último, espero que tenham gostado desta última parte. Por último, uma nota final só. Nós, na próxima aula TP, vamos falar de integrais duplos. E eu decidi aqui fazer uma brincadeira com vocês, que está nas folhas de exercícios, sobre integrais duplos. Já pus, como tinha prometido, uns apontamentos para vocês lerem, porque eu, quando chegar à aula da próxima sexta-feira, aula teórica, vou assumir que vocês leram o início dos integrais duplos, que é a definição, para eu depois poder avançar mais rapidamente, está bem? E vocês perguntam-me, aquilo é mesmo importante? Não, aquela parte não é importante, porque nós nunca pedimos para calcularem por definição. Pronto, então agora vou-vos pedir aqui para pensarem em duas coisas muito simples comigo. Imaginem que vocês têm uma função real de variável real. Portanto, como vocês tinham no primeiro semestre. Isto é muito simples o que vamos fazer agora e estamos mesmo a terminar. É Por se exemplo, o professor está a mostrar alguma coisa? Estou a mostrar o quadro preto, não? Não estão a vê-lo? Mas está a escrever alguma coisa? Não. Não está a aparecer nada, só o quadro. Agora já, não é? Agora já dá. O que eu escrevi foi apenas isto. Portanto, imaginem uma função, por exemplo, x ao quadrado. Como é que vocês primitivam esta função? É x ao cubo. Exatamente. Vocês dizem que é a primitiva de x ao quadrado, só tem uma letra, uma primitiva normal, dá x ao cubo sobre 3. Falta aqui Exato. alguma coisa. Mais C. Mais C, exato. Mas sim. Toda a gente sabe porque é que lá está o C? É nas tabelas. É constante. Porque ao Quando se derivar, deriva é zero. exatamente, a constante apaga. Imaginem, se vocês tinham x ao cubo sobre 3 mais 1. Qual é a derivada disto? Dá x ao quadrado. Então, e qual é a derivada de x ao cubo mais 3? X ao Dá quadrado. x ao quadrado. Então, em que é que ficamos quando tu tens de andar para trás? Tens aqui x ao quadrado. Vais para aqui, para esta, ou vais para esta? Só dei aqui dois exemplos. Aliás, vou pôr um sinal negativo ali para não parecer que é sempre positivo. Então vais para qual? Qual é que vai? Quando tens que voltar para trás, como é que fazes? Só há uma maneira de responder. X ao cubo sobre 3, mais uma constante que tu não sabes qual é. Portanto, quando tu voltas para trás, tens um grau de liberdade. Pronto, então aqui está recordado, não está? Sim. Então imaginem agora que vocês têm uma função de duas variáveis. Primeiro que eu fiz lá em cima, foi assim que eu escrevi. Exato. Função real. Ora bem, agora vamos ter duas letras. Isso significa que quando fizermos as primitivas, vamos ter que, é como fazíamos com as derivadas parciais, vamos ter que primitivar em relação a uma letra ou em relação a outra. Preparados? Sim. Então, como é que vocês calculam? Vamos imaginar que a função é esta. X ao quadrado vezes y. Qual é a primitiva desta função x ao quadrado vezes y em ordem à letra x? Como é que vocês fazem isto? É o x ao cubo sobre 3. Só? Vezes y. Não. Boa, resolveram bem. Pronto, a ideia é esta. Olha, vou aqui pôr a regra. Como é que se primitiva uma constante vezes uma função? Exatamente. E primitiva da função. Pronto, aqui é a mesma ideia. O que é constante? É o C, porque é o Y, que eu estou em primitivar. Então vocês podem puxar o Y para fora, como fazíamos nas derivadas, e primitivar. Dá Y, x ao cubo, sobre 3, mais, e agora, cuidado, não é bem C que aparece aqui. É um C de Y.
Porquê? Porque a primitiva que nós fizemos foi em ordem à letra x. Portanto, reparem, vocês têm que calcular, para provar aquilo, têm que calcular a derivada do resultado em ordem à letra y, em ordem à letra x. E em relação à letra x, tudo o que tiver y apaga. Portanto, não é só as constantes, é tudo o que tiver y. Ora, reparem, isto dá... Oh, esperem aí. Desculpem, deixem-me desligar aqui o som. Tocaram uma campainha. Só um segundo. Tem um senhor dos censos que vem perseguir os criminosos. Olha, já viram, se eu não tivesse respondido, ainda bem que me avisaram, respondi no último dia. Disseram, vais apanhar uma multa enorme. Respondi no último dia. Pronto, agora reparem o que eu estava a fazer. Isto é uma derivada de uma soma, portanto dá... Isto é um pormenor importante, dá isto, e dá a derivada em ordem a x disto. E não precisa de ser uma constante. Tudo o que tiver y apaga. Tudo o que tiver y apaga. Portanto, é uma função que depende apenas do y. Portanto, é uma brincadeira, e é uma brincadeira para vocês nunca mais se esquecerem. Pronto. Então vá. Preparem-se, porque daqui a uns dias nós vamos ter que primitivar. Então vamos lá fazer duas primitivas como dois para terminar. Professor, só uma dúvida. Então, mas, por exemplo, se nós não colocássemos o y a seguir à constante, Sim. estaremos a dizer que a constante também seria igual a zero, ou não? Ah, sim, tudo bem, mas olha, vou-te já dar já agora vou escrever aqui. Isto é uma função de y. Vou-te dar um exemplo, olha aqui. Okay. Tu dissestes, o Hugo disse bem que a primitiva de x ao quadrado, y em ordem a x, e acho que ninguém se pronunciou contrário, era x ao cubo sobre 3, vezes o y, está bem? Depois, eu aqui apenas fui eu que retoquei o que tinha aqui. Agora vou-te dar um exemplo, olha aqui. Se tu tiveres x ao cubo sobre 3, olha aqui. Se tu tiveres x ao cubo sobre 3, vezes y, mais 2, e derivares isto em ordem a x, dá-te x ao quadrado y, porque é uma constante. Se tu tiveres x ao cubo sobre 3, vezes y, menos 3, por exemplo, e derivares em ordem a x também, vai-te dar x ao quadrado y. Mas se tu tiveres x ao cubo sobre 3 vezes y menos exponencial de y, por exemplo, ao derivares em ordem a x, também te vai dar x ao quadrado de y, percebes? Okay. Não é só uma constante. É qualquer coisa, não é só uma constante simples. Estás a entender o que eu estou a dizer? Sim, sim. Tanto pode ser constante simples como não. Exatamente, como pode ser uma função, na pior das hipóteses, uma função de y, porque ela apaga com a derivada em ordem a x. Sim, sim. Muito bem, então ainda bem que perceberam. Vamos então resolver só dois exercícios muito simples de que estão nas folhas práticas, que é para treinar um bocadinho de primitivas. Então digam-me lá. E terminamos a aula aqui. Qual é a primitiva de x é de xy em ordem a y? Vamos lá ver o vosso jogo de cintura já. Qual é a regra que vocês têm que ir ver à tabela? É 3, provavelmente. É da exponencial, não é? F', é elevado a f. Qual é a variável? X é constante. Então, x é constante. Qual é a variável? É y, não é? Qual é o vosso f? Derivada de... Okay. Qual é o vosso f? xy. Então, o que é que vocês têm que ter a multiplicar? A derivada do f em ordem à variável.
Aí já não Quanto fiz é que é a derivada em ordem à variável? Dá x. Portanto, está lá tudo, certo? Então quer dizer que o resultado é de xy só. É de xy só. Deixa-me então escrever novamente. Isto é a mesma coisa que a primitiva da derivada em ordem a y do f vezes o e elevado a f. E aqui é primitiva em ordem y, portanto isto é o e elevado a f. Acho que ficou assim. Mais uma função de x, aqui é uma função de x. Portanto, é de xy. Talvez tenha complicado, mas eu penso que vocês perceberam. Está bem? Para nos habituarmos a primitivar. Então, e agora, qual é a primitiva, só para terminarmos, a última? A linha C. Já que a linha B é por partes. Pus-me lá por uma por partes, que está de trabalho. Qual é a primitiva de xy em ordem à letra y agora? É a mesma coisa? Não. Não. Tens que Acrescentamos, não é? multiplicar, não tens que multiplicar por um sobre Exatamente. y atrás. Exatamente. Pomos então 1 sobre x, desde que o x seja diferente de 0, não é? 1 sobre x, pomos o x e já temos a mesma coisa que eu queria, não é? De y, não é? Portanto, isto dá 1 sobre x exponencial de xy mais a função de x, desde que o x seja diferente de 0. Estamos a assumir, senão não podíamos escrever aquilo. Pronto, eu penso que vocês gostaram desta aula, espero que tenham gostado. O quadro não vacilou. Um bocadinho. Pensem nas perguntas que querem, desculpem, eu terminei isto abruptamente. Pensem nas perguntas que querem que eu resolva para entrar já na aula teórica de sexta-feira do teste. Sim? Eu disse-vos há pouco. Já nem quero pensar mais nisso. É 5. Não, mas não é útil para as pessoas, mesmo que Sim. seja só daqui a uns meses, ter a resolução. É que vocês às vezes dizem assim, a pessoa tem uma resolução, agora estou-me a oferecer, só que grão a grão. Sim, sim. Sim, Em vez de assim, escrever. acho que assim foi o mais difícil para todos. E vamos aqui palpitar uma coisa. Quantos alunos é que no final vão me perguntar, professor, não quero dar a resolução da prova? Não me diga que não quer dar. São os distraídos, há muita gente. Porque na última semana há sempre pessoas a perguntar-me, professor, qual é a password do Moodle? Esse é o mais notável. Qual é a password do Moodle? Olhem, gosto de vos ver, rapazes. O Joel conhece a cara, o Ruben conhece a cara, o Jorge vive-vos lá. Hugo, só depois é que me lembrei que não te tinha visto, mas eu corri as salas todas e não me lembro de ter visto. Estava na sala da professora. Ok, não te vi, não reparei. Os outros reparei no Ruben, reparei no Jorge, reparei no Joel também. Está ali o Paulo, tem a fotografia dele estilizada, mas eu vi-o lá também, mais despenteado. O professor olhou para mim, mas deve ter sido a máscara. Não, olha, mas não me lembro. Pronto. Mas boa. Não levem a mal. Posso interromper então o quadro preto? Professor, eu estou aqui com uma confusãozita na minha cabeça. Sim, eu explico-te já. Deixa-me só dizer, ajude já. Tentem usar o MATLAB para resolver estes problemas de extremos. Eu resolvi hoje um para vos dar o pontapé de saída. Nas próximas aulas irei resolver outros, nas aulas de laboratório. Mas tentem resolver também, confirmar os resultados. Pronto, diz Ruben. Na elipse, Sim. o professor passou a raiz 2 para baixo? Neste exercício. Sim. Então tenho que partilhar. Deixa cá ver. Já partilhei. Ora bem. Foi lá em cima, quando eu disse que era uma elipse. Já estou a ver. Enganei-me, foi. Não, eu é que fiquei um bocado perdido. É aqui, não foi? Foi aqui. Enganei-me. Enganei-me. Claro, Ruben, enganei-me. Olha aqui, ainda bem que me chamaste a atenção. Olha aqui, vou fazer devagar. Isto está mal, foi feito rápido. E ainda bem que me coisa. Isto aqui não é isto. Para já,
É um meio, fica ali. Tens razão, Hugo. Não é o Ruben, desculpa, hoje estou-vos a trocar os nomes. Aqui é 1. Não é raiz de 2. Ainda bem que tu chamaste a atenção. É 1 sobre raiz de 2. É a mesma coisa que ter o 2 em cima. Agora eu não percebi. Imagino nós estar a multiplicar por raiz de 2 Sim. ao quadrado, x ao quadrado, é a mesma coisa que estar a dividir É. por isso. Um meio, exatamente. Olhem, desculpa, foi um lapso. Por um lado é bom vocês verem que eu não sou perfeito. E também perceberem que eu não posso vos exigir a perfeição a vocês. Mas que eu tenho que contar aquilo que vejo no exame, não é? Mas vocês vão mostrando com o vosso trabalho. E eu... Pronto, isto foi um lapso, já viram? A pessoa nota logo que se enganou, mas cometeu ali. Foi rápido a pensar. Foi um deslize. Eu também fui um miúdo quando andava no liceu, cometia muitos destas. Não sabia explicar porquê. É tipo uma distração momentânea. Há pessoas que são muito, nunca se enganam. E eu, de vez em quando, é como se a cabeça estivesse a pensar noutra coisa. Há ali pequenos flashes. Eu fiquei a pensar nisso com esta aula. E fizeste bem, Hugo. Ainda bem, obrigado. Ainda bem. Eu gosto muito de fazer as coisas bem. Eu acho que vocês são igual. E fico mesmo triste quando venho a descobrir a posteriori que deixei um lapso. Embora a gente já sabe. Olha, eu aqui há uns meses, quando comecei a pensar em deixar-vos os apontamentos, tive esse problema moral. Deixo ou não deixo? Porque eu vou escrever coisas que não estão bem e que sei que não estão bem, mas escrevias assim. Deixo ou não deixo? Não. É mais importante o que eu dou do que estes pequenos pormenores. E por isso eu decidi-me e descansei. Professor, errar é humano e nós é preferível o professor deixar as coisas e termos as coisas todas organizadinhas para estudar do que estarmos sem as coisas só por pequenos erros que o professor possa dar. Sim, mas não te esqueças de uma coisa, é um problema que nós às vezes temos, que é uma dificuldade que nós não superamos tão bem. E o que eu te estou a dizer, Alexandre, foi que eu pensei muito o ano passado, bastou-me uns dias e disse, é como as vacinas, não, as vantagens superam os riscos. Força. As vantagens para vocês, para mim, não, e também para mim, porque me libertava mais. Eu costumava dizer aos alunos, não vos dou apontamentos manuscritos, fotocopiados, porque os apontamentos escritos, eu tenho que ter outro cuidado, os manuscritos é rápido. Olha, isso tudo passou com o tempo. No próximo ano, se voltar às aulas presenciais, se calhar digo-vos, não, está no quadro, escrevi no quadro. Mas pronto. Tudo bem, Alexandre? É melhor, é? Sim, professor, estamos já a conversar. Sim, é melhor. Mais alguma dúvida? Não, professor. Estou a olhar para aquela esquina do monitor, tenho aqui um monitor grande, estou a olhar para aquela esquina, por isso é que vos estou a ver ali e não ao centro. A câmera está aqui, eu estou a olhar para lá. Mas isto aqui não é bem como nas bolsas, eu devia ter aqui vários ecrãs, mas não tenho. Tenho um grande daqueles que sobe, que é uma vantagem, não preciso pôr livre em baixo. Pronto, tenho o ecrã, o portátil mais abaixo e mais abaixo ainda tenho o tablet. Eu um dia publico aqui uma fotografia. Bom Pronto. setup. Pronto, espero que tenham gostado desta aula. Eu acho que aligerou-se em termos de MATLAB, fez-vos bem, deu-vos alguma autonomia, vocês vão se sentir melhor. Há um grupo que vai aproveitar, muitos não vão aproveitar, mas pronto, valeu a pena. Basta haver uns poucos para eu ficar satisfeito. Força aí, passem a palavra. Isto é uma missão. Fiquem bem. Vemo-nos amanhã. Se tiverem alguma coisa, contactem-me.